e brilhe sua face sobre ti. Levante seu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti. Levante seu rosto e te dê paz. Sua face sobre ti. Levante seu rosto e te dê paz. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença seja em ti e te segue onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua vida, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 ele é por ti. Amém, amém, amém.
gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. Amen. May his favor be upon you in 1,000 generations, in your family, in your children, in your children, in your children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you, in the morning, in the evening, in the coming, in your going, in your weeping, in rejoicing. He is for you, 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 he is for you. Aleluia e amém. Amém, amém, amém. Bendito é o nosso Deus. Aleluia. Nós somos vasos quebrados nas tuas mãos, Senhor. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o sol que salva o pecador.
A Bíblia fala de uma graça sublime que foi derramada por nós, que não merecíamos tão grande salvação, mas o Senhor Jesus morreu naquela cruz e derramou esta graça salvadora, alcançando a todo aquele que nele crê. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Me seguirá todos os dias da minha vida. Aleluia. Te amo, Senhor. Sua graça nunca falha. Em todo o tempo eu estou em tuas mãos. Desde a hora em que acordo até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus, porque Ele é fiel. Tu és fiel em todo o tempo. Por toda a minha vida és bom, tão bom. Com toda a força de minha alma cantarei a bondade de Deus. Amo
sempre bem perto. Te conheço como pai, te conheço como amigo. Tenho vivido a bondade de Deus, Deus fiel. Tu és fiel em todo o tempo. Por toda a minha vida és bom, tão bom. Com toda a força de minha alma cantarei da bondade de Deus. Sua bondade está me seguindo, está correndo atrás de mim. Sua bondade está me seguindo, está correndo atrás de mim. Eu me prostro a ti e me rendo aqui, entrego tudo a ti. Sua bondade está me seguindo, está correndo atrás de mim. Sua bondade está me seguindo, está correndo atrás de mim. Sua bondade está me seguindo, está correndo atrás de mim. Eu me prostro a ti e me rendo aqui, entrego tudo a ti. Sua bondade está me seguindo, está correndo atrás de mim. Tu és fiel em todo o tempo. Por toda a minha vida és bom, tão bom. Com toda a força de minha alma cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel em todo o tempo. Por toda a minha vida és bom, tão bom. Com toda a força de minha alma cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Bendito é o nosso Deus, aleluia. Se estivéssemos com a igreja cheia hoje, diríamos: dê um aplauso glorioso a Jesus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, amém? Nós vamos ver um pequeno videozinho do pastor Sérgio e da Lorete, que estarão passando uma palavra para nós nesse momento. Boa noite, igreja querida. Estamos com saudades de todos vocês. Estamos sobrevivendo a mais uma semana deste isolamento social. É muito difícil para nós estarmos cada um nas nossas casas, imaginando que vocês também estão aí nos assistindo. Mas damos graças a Deus por este meio de podermos estar em contato, comunicando e também louvando ao Senhor e fazendo o nosso culto. Esperamos que isto acabe muito pronto e, se Deus quiser, possamos muito logo estar juntos novamente. Permaneçam firmes no Senhor, sabendo que Deus é fiel e Ele cuida de cada um de nós. Amém. Amamos a todos vocês. Como é bom a gente poder receber uma mensagem dos irmãos. Estão sentindo falta, né? Todo mundo está sentindo falta e nós estamos sentindo falta de todo mundo. Pudesse dar um abraço em todo mundo, no final do culto a gente pudesse estar juntos aqui fazendo nosso lanche como sempre, mas não é possível por enquanto. Mas estamos crendo que em breve isso acontecerá. Sabe, queridos, na célula de sexta-feira estávamos falando como que o apóstolo Pedro nos fala que é para nós não estranharmos estas coisas que estão acontecendo em todo o mundo. Em toda a face da terra, literalmente está acontecendo em toda a face da terra. E ele falou para nós não estranharmos essas
porque estas lutas são para provar a nossa fé. E temos sido provados, mas temos agradecido ao Senhor, que está falando conosco, que está sustentando, que está abençoando, que está visitando as famílias. A gente comunica com as famílias, com as pessoas por telefone, tanto aqui quanto no Brasil, nossos familiares, e nós por WhatsApp, e a gente tem visto que Deus está guardando, Deus está livrando, e também, muitas vezes, recebemos notícias de pessoas que partiram e foram se encontrar com o Senhor, mas o nosso Deus também é consolador. Nós estamos agradecidos por tudo que Ele tem feito. Também temos que agradecer a cada irmão por estar enviando seus dízimos. Nem todos estão trabalhando. Ouvimos essa semana por telefone de famílias que estão 40 dias, 50 dias sem trabalhar. Mas sabemos que o Senhor tem guardado a fé deles, porque o importante é isso. E temos visto que o Senhor tem também trazido provisão. Portanto, nós agradecemos todos aqueles que estão enviando seus dízimos, suas ofertas, e se você também quiser fazê-lo, saiba que você pode fazer pelo Zelle, pelo telefone 954-591-6808, ou também você pode baixar o app da igreja. Se você fizer baixar o app da igreja, Agape Church Florida, você também pode fazer suas doações por lá, pode receber anúncios que a gente coloca lá, e vai ser muito legal ter você aqui junto com a gente no app da igreja. E também, outras pessoas têm trazido aqui na porta, cada um faz aquilo que acha que pode fazer. Mas nós sabemos que o Senhor é aquele quem nos abençoa. Eu vou estar orando por você que está nos ouvindo. Se você estiver passando alguma necessidade, coloque assim as suas mãos, você que está ouvindo, e você possa dizer: Senhor, eu quero receber a bênção do Senhor nesta noite. Eu que estou aqui quero receber, Senhor, mais e mais da sua graça. Oremos. Pai, nós te louvamos. Ah, Senhor, nós te agradecemos. Tu és um Deus fiel, justo e verdadeiro. A tua palavra diz que o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Queremos abençoar todas as pessoas que estão assistindo online. Queremos abençoar a vida deles, dizendo que o Senhor possa abençoar a vida deles em tudo que eles puserem as mãos, trazendo solução, trazendo, meu Pai, abrindo portas e trazendo ideias e trazendo provisão. Nós não somente te pedimos, mas te agradecemos, porque a tua palavra nos orienta a fazer conhecidos diante de Deus todas as nossas necessidades com ações de graças. Te damos graças, porque a gratidão abre portas, ó Pai, para recebermos mais e mais das suas bênçãos. Abençoamos o teu povo, louvamos e bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. E você pode dar um amém em casa. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Nélis, por favor. Amém, aleluia. Bom estar mais uma vez com vocês, neste culto de louvor e adoração ao nosso Deus, porque Deus tem sido muito bom para conosco. Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Nós podemos contar com a misericórdia, com a graça, com a bênção do Senhor, porque nós sabemos que Deus está cuidando de nós. Por isso é interessante você ter nos seus lábios sempre uma palavra de adoração, uma palavra de louvor, uma palavra de agradecimento a Deus, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos onde não entendemos o que está acontecendo. Deus permanece fiel, porque Ele continua sendo Deus. Ele não deixou de ser Deus por causa do problema. Creia, declare a bênção de Deus sobre a sua vida, declare o amor de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Nunca, jamais venha maldizer ou dizer palavras desagradáveis a Deus, pois nós cremos que Deus continua cuidando de nós. E eu sei que Ele está cuidando de você. Eu sei que Ele está cuidando da tua casa. Temos orado por vocês, a igreja tem sido constante, tem estado constantemente em nossas mentes, nossos corações, e nós temos continuamente buscado o Senhor, pedindo ao Senhor a sua misericórdia, a sua bênção, a sua graça sobre nossas vidas. Eu queria meditar com vocês nesta noite um assunto, uma questão que Deus tem colocado no meu coração. Nós vemos que nós vivemos em dias realmente difíceis. Compreender a Bíblia nesses momentos é fundamental para os nossos dias, para o nosso próprio bem-estar. Compreender o que a Bíblia diz, compreender o que a Bíblia fala,
compreender as profecias, compreender tudo aquilo que Deus já revelou para nós em sua palavra, é fundamental para que nós não venhamos entrar ou ficar com nossas mentes confusas e ficar pensando coisas que não é da vontade de Deus. Eu queria falar com vocês sobre esse tema que eu escolhi para nós esta noite, sobre colhendo aquilo que não plantamos. Parece um pouco estranho, um pouco estar desentoando do restante da Bíblia ou de outras mensagens. Será que eu posso colher algo que eu não plantei? Eu tenho que colher isso? Porque sofro situações em que eu não fiz aquilo para acontecer. Se nós observarmos hoje, os dias que estamos vivendo, quem de nós programou ou projetou todo esse problema? Quem de nós arquitetou, né, essa questão toda? Pessoas perdendo emprego, pessoas doentes, hospitais lotados, pessoas sem saber, sem ter uma direção, pessoas com um sentimento tão complicado dentro de si, que é difícil de se expressar e dizer o que estão sentindo. E nós fomos pensando, por que nós fomos envolvidos nessa questão? Hoje não existe rico, não existe pobre, não existe empresário, não existe empregado. Todos nós estamos envolvidos na mesma situação. De uma certa maneira, todos ficaram reclusos, todos ficaram em suas casas, todos ficaram dependendo de alguma informação, de alguma notícia. E por mais que nós buscáramos notícias, informações, muitas vezes se complicava mais a situação ainda. Então parece aparentemente é uma ideia de que nós estamos colhendo por algo que nós não plantamos. Quem é a culpa disso? Não é momento de ficarmos culpando ninguém ou tentando achar um culpado para crucificá-lo. Estamos passando por uma situação, todos, e estamos colhendo algo que nós não plantamos. Mas antes de falar sobre esse tema, a Bíblia é muito clara, quando ela diz que nós colhemos o que plantamos. Não podemos esquecer disso, pois desde Gênesis já começa a orientação. No primeiro livro da Bíblia, Deus já fala sobre esse assunto. E ele diz o seguinte: enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Observa que haverá plantio e colheita. Durante toda a nossa existência, durante toda a existência da humanidade, o que plantamos é aquilo que colhemos. E você vai ver hoje na internet, vai ver hoje as frases, são inúmeras. As frases existentes em torno desse assunto, que dizem sobre não se pode escolher o que se colhe, mas se pode escolher o que se planta. E é uma verdade. Agora nós observamos que durante toda a história, o conceito que temos a respeito deste assunto, do plantio e da colheita, é claro em todas as culturas. Qualquer cultura que você vai ver, você vai ler, você vai ter uma frase, você vai ter um pensamento de alguém, de algum país, de um sábio de alguma cultura, de um sábio do tempo do passado, de alguém do presente. Sempre vamos ver em todas as culturas pensamentos e frases, ideias, dizendo sobre o plantio e a colheita. Mas quando Cristo veio, é interessante nós analisarmos essa questão sobre a ótica de Jesus. Jesus, ele trouxe um ensino que muitas vezes ia além do que estava sendo ensinado. Às vezes ele ensinava algo tão difícil de compreender, que algumas vezes as pessoas o abandonavam. E diziam, quem poderá compreender essas palavras? Outros afirmavam, ninguém ensina como ele. De onde vem essa autoridade que ele tem para ensinar esses assuntos? E ele sempre causava nas pessoas um espanto, as pessoas ficavam perplexas em ver o ensino de Jesus. E com respeito a essa questão da colheita, ele fala uma passagem interessante em Mateus capítulo 6, verso 26, que diz o seguinte: olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta, não tem de vós muito mais valor do que essas aves? Observe que Cristo faz um parágrafo no assunto do plantio e da colheita, e ele diz, existe uma maneira de que as pessoas podem não colher o que estão plantando.
E os discípulos ficaram um pouco complicados com essa questão, não estavam entendendo muito bem. Aí Cristo começa a ensinar para eles uma parábola, dizendo como é que isso pode acontecer. Como que as pessoas podem ser afetadas por uma situação em que eles não plantaram aquela situação. Como que uma pessoa pode ser afetada por um problema em que ele não causou aquele problema? Será que isso pode acontecer com algumas pessoas? Será que pode acontecer comigo? Pode acontecer com você? Será que isso é uma realidade? Olha o ensino de Jesus que ele diz. Ele conta uma parábola, ele conta um ensino dizendo para as pessoas a respeito do joio e a respeito do trigo. Dizendo, esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boa semente em seu campo. Versículo seguinte. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram, o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde é que veio esse joio? Aí Cristo começa a responder para eles. Foi um inimigo que fez isso. Respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. E o Senhor diz, a resposta do Senhor, não arranquemos nada. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Observe uma coisa interessante. Uma situação em que uma boa semente havia sido semeada, uma situação em que uma boa semente havia sido colocado no campo, mas quando foram observar a colheita, havia uma semente diferente. Havia o joio misturado com o trigo. É interessante que o joio é uma planta muito parecida com o trigo. Porém, quando ela é colhida, junto com o trigo, ela tem que ser lançada fora, porque ela não serve para nada. Ela não provê, o trigo não sai dele. É uma semente como que fosse um capim no meio do trigo. Não serve para nada. E observa que o semeador, ele semeou, o agricultor semeou uma boa semente. Então é interessante você entender uma coisa. Sempre que nós passarmos por situações difíceis, antes de sair reclamando, antes de sair procurando solução, antes de querer entender o que está acontecendo, pare e pense um pouco. Tente identificar o problema. Identifique a situação. O que é que está acontecendo? Por que é que isso está acontecendo? Muitas vezes, quando o problema surge em nossa vida, quando surge uma situação diferente daquilo que havíamos programado, há uma tendência muito normal do ser humano, ele perdeu o equilíbrio, as suas emoções ficam um pouco sem equilíbrio. E com isso ele não consegue pensar. Mas observe que nessa parábola, Cristo dá exatamente a direção do que se deve fazer quando algo estranho é percebido por nós. Quando você perceber uma situação em sua vida, em sua família, em sua casa, ou em você mesmo, quando você perceber uma situação, pare para pensar, analise o problema e veja, por que estou passando por essa situação? Primeiro identifique o problema, é lógico. Qual é o problema? O problema é este. Por que estamos passando por esse problema? Por que estamos passando por essa necessidade? Identifique a questão. Após identificar a questão, procure saber o que fazer. Observe que os agricultores, os servos daquele homem, procurou ele para saber o que está acontecendo. O que é que pode estar acontecendo? Eles descobriram o que aconteceu. Havia uma semente estranha. Havia uma semente estranha jogada no campo. Havia uma semente que não era aquela que eles haviam semeado. E eles então começam a compreender o seguinte: o que é que foi que aconteceu? E quando você faz a pergunta à pessoa certa, muito interessante esse ponto, quero ressaltar com você. Quando você está com um problema, procure ajuda das pessoas que podem te ajudar. Procure ajuda daqueles que têm bons conselhos, têm sabedoria.
Eu gosto muito de conversar com pessoas que sabem muito mais do que eu. Porque sempre que eu tenho um problema, eu recorro a eles, seja um problema técnico, no computador, ou no telefone, ou na gravação, seja qual for a questão. Sempre que eu passo por um problema, eu procuro alguém que saiba mais do que eu. Por quê? Eu identifico o problema e busco a solução daquele problema. Esses meninos, esses servos desses senhores, estão envolvidos na situação e eles não sabem o que fazer. Então o que eles fazem? Eles procuram ao Senhor da seara. Senhor, o que está acontecendo? E sabe de uma coisa, assim como esse Senhor tinha a resposta exata para eles, eles também fizeram a coisa certa, foram até ele e perguntaram, o que temos que fazer? Então o Senhor disse para eles, olha, um inimigo veio e semeou a semente, não é culpa de vocês, não é culpa minha, esse problema não foi causado por nós escolhemos a boa semente, nós fizemos tudo de forma correta, mas o que está acontecendo é que o inimigo veio e semeou a semente ruim. Veio o inimigo e semeou o joio, de maneira que nós ficamos agora com esse problema nas mãos. Então os servos dizem para ele, o que é que temos que fazer então? O que é que podemos fazer então? O que podemos fazer é nada. Vamos acalmar, vamos ficar quietos, porque no tempo certo, na hora certa, eu vou dar ordem aos anjos para que eles venham e separem o joio do trigo. É muito interessante, nós seguimos a orientação daquele que nos orienta no momento da adversidade. Porque mesmo que se você não souber o que fazer, saiba que Deus sabe o que fazer. Deus tem a resposta certa. Deus tem a direção certa. Deus tem para nós a palavra exata que nós precisamos ouvir. Porque se nós analisarmos, nós temos um inimigo. Nós temos aquele que a Bíblia fala que ele ronda, né, ao nosso derredor, procurando uma maneira de nos tragar. E muitas vezes, o diabo consegue fazer com que as pessoas deixem de fazer o que têm que fazer. Porque ele mesmo vem e lança um problema. Ele lança um problema para tirar a nossa atenção daquilo que Deus quer que nós façamos. Uma das estratégias que o inimigo usa é a distração. A distração é um sistema que o diabo usa para tirar nossa atenção daquilo que realmente é importante. Às vezes vai tudo bem, vai tudo normal, você vai na sua caminhada de maneira triunfante, de maneira brilhante, e surge um problema que você não sabe por quê. Surge uma situação que você não vê a razão para aquilo existir. Não entre de cabeça no problema. Não entre desesperado para resolver aquele problema e deixar de fazer aquilo que você tinha que fazer. Porque essa talvez seja a intenção que o inimigo tem para a sua vida. Desvirtuar, de desviar a sua atenção daquilo que Deus tinha para você fazer. E você vai gastar o seu tempo, perder o seu tempo com uma situação que você não tem o que fazer. Muitas pessoas se desgastam, ficam cansadas. Muitas pessoas ficam com estafa, estressadas, porque estão lutando por um problema, ou com um problema, que eles não geraram, e que automaticamente eles não têm a solução também. Mas eles gastam tempo, dias, meses, anos, para solucionar aquilo, enquanto que deixam de fazer outras coisas, que Deus queria que eles fizessem. A segunda coisa que o inimigo usa muito, depois do desgaste, que o diabo usa para nos atrapalhar, para nos atrasar a nossa caminhada. Ele usa aquele sistema, cadê o outro slide? Ele usa o outro sistema. Ele usa um sistema interessante, que é o desgaste, e depois ele usa a distração. Ele quer distrair a sua atenção. Ele quer distrair para que você não preste atenção naquilo que Deus quer que você faça. A distração é uma maneira que o diabo usa para sugar a nossa energia, a nossa força, o nosso tempo. É muito comum você ver as pessoas, por exemplo, que fazem esportes. Pessoas que têm um determinado esporte como profissão. A dedicação, o foco que eles dão àquilo, a dedicação que eles dão àquilo, o tempo de treino, é algo indiscutível. Eles não trocam o tempo de treino por uma distração qualquer. Porque eles têm um foco, eles têm uma ideia, eles têm um objetivo para alcançar algo. E eles sabem que através do treino, através da dedicação, é que eles vão alcançar aquilo. Mas nós, em nossas vidas, muitas vezes, nós ficamos desapercebidos.
ficamos desgastados com a situação e perdemos, somos distraídos por situações que o diabo causa diante de nós. O que é que nós temos que fazer para esta questão? O que é que nós temos que fazer quando estamos numa situação em que nós não podemos resolver? O que é que podemos fazer? A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que entraram em situações que eles não haviam semeado. Nós temos o exemplo, por exemplo, de Daniel, no Antigo Testamento. Daniel foi preso, foi jogado na cova dos leões para ser morto por um problema que ele não causou. Ele não teve culpa nenhuma, ele não fez nada de errado, simplesmente estava orando a Deus, buscando a Deus. E alguns adversários que ele tinha no reino onde ele estava, armaram uma cilada contra ele. E de maneira que ele foi preso e foi jogado na cova dos leões. Observa que ele passou por um problema, sofrendo um dano, uma humilhação, sofrendo por questões que ele não havia semeado. Ele não fez nada para aquilo acontecer. Ele não pecou, ele não errou, ele não cometeu nenhum problema. Simplesmente estava orando, buscando a Deus. Muitas vezes nós também estamos orando, buscando a Deus, e as situações adversas vêm sobre nós. Vêm de maneira que não temos o escape, não temos o que fazer, não temos para onde ir. Mas se observa que a relação de Daniel com o problema é muito simples. Ele não responde nada para ninguém, ele não fala nada para ninguém. E quando o rei vai em busca dele, o rei clama: por acaso o seu Deus tenha podido te salvar dos leões? E ele responde lá de dentro que o meu Deus, ele fechou a boca dos leões. Sempre que você estiver com um problema, você não foi o causador do problema, você não foi aquele que gerou o problema, você identifica aquilo como sendo um ataque do inimigo contra a sua vida, não reaja. Não saia falando das pessoas, ou dos outros, ou mal de qualquer coisa, ou nem tampouco mal sobre Deus. Simplesmente creia e saiba que Deus é poderoso para te guardar, para te livrar, para te ajudar e para te dar a vitória que você precisa. Buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Isto é o que temos que fazer. E eu imagino que no tempo que estamos vivendo agora, muitas pessoas têm tempo livre para buscar, para orar, para ler a palavra. Então eu queria incentivar a você, gaste um tempo com a leitura da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, como a própria Bíblia diz, bem-aventurado aquele que medita nas tuas leis. Medite na palavra, leia a palavra, gaste tempo orando, invista tempo orando, buscando ao Senhor, porque esta é a maneira de nós sairmos dessa situação sem sofrermos dano algum. Daniel saiu da situação em que foi jogado sem sofrer dano nenhum. Nada, nenhuma roupa dele foi tocada pelos leões. Da mesma forma, os 3 amigos dele, que foram jogados na fornalha ardente, saíram da fornalha ardente sem sofrer nenhum dano, porque eles sabiam no Deus em que eles confiavam. Confie no Senhor. Declare a sua fé em Deus todos os dias. Pela manhã, quando você acordar, diga: Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse dia, porque eu sei que Tu vai prover. Comece o seu dia louvando o Senhor, agradecendo a Deus. Não se envolva em situações que você não tem resposta para elas. Não se envolva em situações que você não tem solução para elas, porque isso é uma distração, é uma maneira de você se desgastar, é uma maneira de você ser preso ou pego por uma cilada, você deixar de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Busque o Senhor de todo o seu coração. Ore, clame a Ele por misericórdia. E Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para nós. Porque Ele tem nas suas mãos tudo aquilo que nós precisamos. Deus tem a resposta para você, tem a direção para você, Deus tem a cura que você precisa, Deus, em suas mãos, Ele tem toda a provisão que nós precisamos para sobreviver a esses momentos. Creia que o seu Deus é o Deus que provê todas as nossas necessidades. Deus provê as nossas necessidades. Por isso nós cremos, nós sabemos que o nosso Deus está cuidando de nós. Eu quero orar por você, para que o Senhor possa te abençoar, para que o Senhor possa te guardar. Pai, te louvamos, te agradecemos pelo teu amor e pelo teu cuidado para conosco. Continue, ó Pai, guardando-nos, livrando-nos de todo o mal, Senhor.
Guarda a tua igreja, guarda os teus filhos, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, nos seguindo, guarda-os, ó Pai. Esconda-nos em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém.